Bom dia a todos, que os nossos espíritos mentores nos permitam uma agradável manhã de estudos e de convívio fraterno. É uma grande alegria retornar a esta casa abençoada, que segue firme, defendendo o pensamento de Allan Kardec, sob a direção segura da nossa querida Dona Isabel, e por isso eu agradeço muito a Dona Isabel, a direção da casa e do evento, por me proporcionar esta vinda para participar da Semana de Kardec, ao lado de amigos já queridos da outra vez que estive em Juiz de Fora, de amigos novos que fazemos a cada vez que encontramos com os companheiros de doutrina espírita, e de amigos antigos de tantos anos, como Heloísa Pires, que já vem dos meus tempos de mocidade espírita, né, no Paleolítico. É uma grande alegria, de fato, rever a todos. Meus amigos, o arcabouço filosófico de O Livro dos Espíritos, ou O Livro dos Espíritos, o arcabouço filosófico da doutrina espírita, o caminho ético do homem na Terra. Meus amigos, a história da civilização ocidental nos tem mostrado o homem buscando o sentido filosófico para a sua vida, sempre na existência de um ser superior, um Deus ou deuses, sempre buscando um sentido que lhe revele a sua razão de ser, os seus objetivos existenciais, ainda que sejam objetivos muito próximos e muito rasteiros, objetivos mesquinhos e puramente materiais, mas ele sempre vai buscar, nem que seja um pretexto filosófico, em algo que lhe seja externo e, sobretudo, que lhe seja superior. É da história do homem, porque lhe é inato o sentimento de um ser superior, a busca do sentido filosófico da sua existência num ser que variou muito no correr da história, de um Deus único, bravo, vingativo, como nós costumamos dizer, falávamos ontem com a Heloísa, dos judeus, mas esquecemos que o Deus dos cristãos na Idade Média também era bravo, vingativo e cruel, até deuses quase humanos, com quem compartilhávamos as experiências mais humanas, como os deuses do Olimpo grego. Deus e deuses, Deus com letra maiúscula, deuses com D minúsculo, como no título da obra maravilhosa da querida amiga Dona Encontre. Deuses que nos inspiram o dia a dia, como o Deus Mercado, que é o grande Deus cultuado hoje nos templos, também chamados de shopping centers. Sempre buscamos fora em algo que nos seja superior e que a compreensão do momento nos permita a nossa filosofia de existir. E quando tentamos fugir da tradição que as religiões orgânicas criaram em torno de Deus, acabamos num texto, em obras escritas em textos, mas que não eram textos quaisquer, textos sagrados, a palavra de Deus, e sempre nos apegando, meus amigos, ao sentido da vida que nos era exterior e que nos era verticalmente imposto de uma maneira impositiva e autoritária. A proposta espírita revoluciona isto e nos faz buscar o sentido filosófico da vida no sentimento e na razão. E esse é o nosso tema da manhã. Nós vamos falar sobre moral e ética no Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre moral espírita e a concepção de Deus e concluir com a ética espírita e a ação do homem no mundo material. Este é o nosso projeto de trabalho para os 57 minutos e meio de trabalho que a nossa querida Mirna nos concedeu nesta manhã. Portanto, meus amigos, nós vamos iniciar falando sobre moral e ética, com um esclarecimento fundamental. Há diferença? Moral e ética são conceitos diferentes? Para muitos autores, não. Muitos autores consideram essas duas expressões sinônimas. Outros fazem distinções. Nós vamos adotar aqui, para efeitos didáticos, uma distinção que nos permite compreender a proposta espírita, porque esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos falar de ética como uma parte da filosofia que considera concepções acerca da vida, do universo, do ser humano e do seu destino. Fixa princípios e valores que orientam pessoas, sociedades e instituições. Classicamente, a filosofia se divide em 5 ramos e um deles é a ética.
E a ética, portanto, é este conjunto de valores e de princípios. E por isso se costuma dizer que a ética se fragmenta, o que também é muito questionado. Mas se fala, por exemplo, numa ética de determinadas religiões. A ética médica, falávamos há pouco, uma ética dos jornalistas, a ética dos profissionais do direito, a ética dos políticos. Enfim, fragmentamos a nossa ética de diversas maneiras. Uma ética evangélica, uma ética católica, uma ética espírita. A ética dos ateus, eles têm muito, profundamente, e não poucos de nós conhecemos ateus muito mais cristãos do que muitos adeptos das velhas e boas religiões, inclusive dos espíritas, não é verdade? Então, meus amigos, a ética é aquela maneira de agir no mundo. São aqueles valores que balizam a nossa maneira de agir e de reagir diante do outro, diante da criação e diante da natureza. Trata-se, portanto, da ligação do homem com o próximo, com o mundo e com a natureza. Portanto, a maneira como nós agimos, para usar o exemplo da natureza, durante muitos anos a natureza foi sagrada na visão dos homens, desde os homens primitivos, passando mesmo até já na idade cristã, a natureza era sagrada. Num certo momento, e este momento tem data, é mais ou menos a Revolução Burguesa do final da Idade Média, mais ou menos século XIV, século XV, coincide com o Renascimento. A partir dali, a natureza deixa de ter um caráter sagrado e passa a ser insumo. Ela vira matéria-prima no processo industrial, da Revolução Industrial, e o resultado é esta crise ecológica que nós vivemos hoje e o desprezo pela natureza. Isto é ética. A maneira como nós convivemos com as questões ambientais, isto é ética. A maneira como nós convivemos com as injustiças do mundo, com as exclusões de grandes parcelas da população das grandes cidades, por exemplo, isso é ética. Ou a maneira como nós convivemos com o nosso filho em casa, que tipo de orientação damos, se mostramos ou não o que é que a televisão está lhe explicando, isso é ética. Portanto, são valores e princípios que balizam o nosso modo de ser com o outro, de agir com o outro. Já a moral é o que está aqui dentro, desta velha alma, deste espírito imortal que acumula experiência já de tantas encarnações. A moral é o conjunto de hábitos, costumes e valores estabelecidos como parte da pessoa. Portanto, aquilo que nós vamos acumulando na vivência ética, de muitas e muitas encarnações, e também da nossa presença evidente na erraticidade durante as encarnações, nós vamos acumulando estes valores, princípios, isto vai nos formando o nosso patrimônio espiritual, memória profunda do espírito, que nós vamos armazenando sem jamais perdê-la, isto é a nossa moral. Portanto, a distinção entre moral e ética, se é que ela existe, nós estamos usando um critério didático para dizer que sim, a moral é a relação do homem consigo mesmo. Portanto, é o que eu tenho aqui dentro desta alma velha, este raciocínio, esta produção intelectual animada por estas emoções, esse sentimento profundo de amor. Isto é a minha moral. Maior ou menor, cada um de nós está construindo a sua no correr das existências. Enquanto que a ética é a relação do homem com o próximo e do homem com o mundo. E aí, meus amigos, nós chegamos num ponto muito importante. Porque enquanto, portanto, nós estivermos sozinhos, e aqui nós vamos, por hora, só para fins de compreensão, desprezar a presença do espírito desencarnado. Né? Porque, a rigor, nunca estaríamos sozinhos, os espíritos influenciam em nossa vida mais do que imaginamos, de ordinário eles nos dirigem, está lá na 459 do Livro dos Espíritos. Mas aqui, para nós compreendermos essa distinção que a gente quer convidá-los a que raciocinemos juntos, nós vamos desprezar a hipótese de que haja desencarnados conosco. Encarnados, se estivermos sozinhos, nenhum encarnado próximo, a questão é nossa conosco. Portanto, nós estaremos no campo da moral. Se eu estiver sozinho, eu estou simplesmente reagindo com os meus próprios pensamentos e com os meus próprios sentimentos. Porém, a partir do momento que alguém entrar no meu campo de ação, imediatamente eu me obrigo a uma determinada postura ética. E aqueles meus valores morais terão que se revelar numa maneira de ser, de agir, nem que seja a omissão. A gente gosta de brincar com o exemplo do elevador. Se a gente estiver sozinho dentro de um elevador, o elevador está subindo, a gente está de um modo, de determinado modo. Se a gente souber que não há câmera de circuito fechado, então é outro modo. Então a gente fica dentro do elevador de uma certa maneira. Se no meio do trajeto o elevador para num determinado andar e entra alguém, imediatamente a nossa postura muda. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Por exemplo, dizer bom dia, que é raro. Não é isso? Ou não.
ou simplesmente não fazer nada e ignorar. A indiferença é uma postura ética. Eu costumo brincar, eu não sei como é que os publicitários e marqueteiros, sempre tão atentos de nos fazer consumir tudo que produzem, ainda não descobriram o teto do elevador para fazer publicidade. Porque é o lugar onde todo mundo imediatamente olha, não é isso? Quando entra alguém no elevador, olha para cima. Pois lá tinha, poxa, eu preciso consumir esse refrigerante, deve ser bom, fazer bem para a saúde e tal. E não se faz propaganda ainda lá. Então, meus amigos, a presença do outro diante de mim chama-me necessariamente a uma postura ética. A partir dali eu vou ter que agir com o outro. E isto é da lei divina, da lei natural. E eu não tenho como fazer qualquer tipo de aquisição para aquele meu patrimônio moral sem a minha reação ou ação com o outro no plano da ética. E aí surgem 3 possibilidades: incorporar, submeter ou destruir. Esses 3 verbos são uma contribuição de um dos grandes estudiosos da ética no Brasil, não espírita, vizinho aqui próximo, o ex-frade e teólogo Leonardo Boff. Então ele fala da necessidade ou da possibilidade na reação ética, no contato ético, ou de incorporar, ou de submeter, ou de destruir. O contato da incorporação é o contato da ética humana, da ética cristã, da ética espírita. Eu incorporo o outro quando eu faço parte do meu mundo e eu me torno parte do mundo dele. Ali, naquele momento, que pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser alguém que entrou no 4º andar e vai descer no 8º, e nunca mais eu vou vê-lo. Como pode ser alguém com quem há milênios eu estou convivendo e compartilhando as minhas experiências e que hoje é meu filho, minha esposa, minha filha ou minha mãe. De qualquer modo, a reação que eu tenho com ele deve ser a de buscar com que nós nos conciliemos e nos componhamos num projeto único de existência, que é a evolução do espírito. Isto é a incorporação. A história nos tem mostrado que o homem tem tentado submeter ou incorporar o outro, ou destruir o outro. Essa tem sido a regra. Sobretudo nos últimos 500 ou 600 anos, quando nós construímos um modelo de sociedade político e econômica baseada na competição, aí mais do que nunca é necessário ou submeter ou destruir. A indiferença é um modo de submissão. Quando eu devoto indiferença ao outro, eu estou reduzindo e criando uma relação vertical em que eu me coloco acima e ele abaixo. Meus amigos, a relação ética de incorporação é uma relação horizontal. O pressuposto é que eu me considere tanto quanto ele e ele quanto a mim. É uma relação de absoluta igualdade, igualdade material, como se fala no direito, que não é a igualdade formal, simplesmente de ser igual perante a lei. Toda relação ética, meus amigos, naquela presença de um diante do outro, é uma relação de tensão. Ali surge alguma tensão. Se o meu propósito for de compor fraternalmente e solidariamente com ele, a tensão vai a 0. Mas se a minha intenção for de destruí-lo ou de submetê-lo aos meus caprichos, vontades e, sobretudo, interesses, essa tensão vai ao máximo, porque ele não vai aceitar a destruição ou a incorporação. E são estes os conflitos do mundo que nós assistimos, desde dos menores, um conflito diário, do centro espírita, inclusive, numa família, na rua, até os grandes conflitos internacionais. Portanto, há sempre esta relação tensa, que é preciso se tirar a partir do quê? Da moral. O que é que vai ditar a maior ou menor tensão neste contato ético? O que cada um desses 2 protagonistas do processo trazem de moral, incorporada a este espírito imortal que são. Portanto, a moral ela vai revelar aquilo que o espírito pretende na relação com o outro. E isto é que dá o sentido filosófico da existência. Ontem, Heloísa falava e lembrava do Sartre, filósofo existencialista e materialista francês. Sartre cunhou aquela frase que ficou famosa, que eu costumo brincar, frase de camiseta. Né? Todo mundo sabe dizer, só falta estampar a camiseta. O inferno são os outros. E ele acabou, né, Heloísa, mal interpretado. Ele não estava chamando os outros de demônios ou diabos. Quando ele dizia que o inferno são os outros, ele estava falando exatamente disto aqui. O inferno, poderíamos entender a frase de Sartre, o pensamento de Sartre é assim: o inferno, vírgula, para mim, vírgula, é quando o outro surge na minha presença. Porque aí eu tenho que agir ou reagir de algum modo. E este agir ou reagir será fundamental no meu futuro. Porque o que eu fizer ou deixar de fazer com ele vai marcar o meu perispírito profundamente e vai me fazer evoluir ou não.
Olhem a relevância disto. Portanto, nesse aspecto, ele estava absolutamente correto. Ele não tinha a dimensão do espírito, claro, era uma visão materialista. Mas na relação ética, este era o ponto fundamental a ser tratado. Então, meus amigos, para nós que aqui estamos numa casa espírita e num evento espírita, este conteúdo moral que há de se revelar na prática ética ou no cotidiano ético de todos nós, é a moral espírita, que parte de uma concepção de Deus. Como nós falávamos, a história nos tem mostrado que a fonte maior desta inspiração para a construção da nossa moral é a nossa percepção de Deus. E a concepção de Deus, nós, espíritos imortais, no curso das nossas muitas experiências reencarnatórias, ela variou infinitamente. Mas, sobretudo, ela foi construída numa relação profundamente vertical, autoritária e, em muitos momentos, totalitária e violenta. Estivemos submetidos gravemente a um Deus que se miscuía na nossa vida, que se metia no nosso livre-arbítrio e que se tornava artífice dos nossos caminhos, não poucas vezes a nossa revelia e contra a nossa vontade. Nos tornamos, no curso da história, em muitos momentos, verdadeiros fantoches na mão de um Deus caprichoso, de um Deus inacessível e, principalmente, um Deus que só conseguimos compreender a partir de um intermediário. Um intermediário que se organizava numa determinada instituição, que por causa disso se tornava poderosíssima. Afinal, ela falava simplesmente em nome de Deus. E nós passamos encarnações e encarnações submetidos a esta verdadeira ditadura de só conseguir a relação direta com o Criador, com o Pai de amor, se fosse por meio de alguém, por meio de algo, por meio de um ritual, de uma prática, por meio de um hábito absolutamente material. Isto plasmou uma concepção de Deus nossa absolutamente contrária àquela concepção pura do cristianismo originário, que foi deturpado a partir do século III com a criação de um movimento filosófico chamado patrística, que gerou essa distinção e criou-se uma institucionalização em torno do cristianismo. Dessas instituições que nós chamamos religiões, as religiões tradicionais e dogmáticas. Para os espíritas, meus amigos, na questão 1 do livro dos Espíritas, nós vamos buscar um Deus que não é alguém, mas sim uma expressão de leis naturais universais de amor e de harmonia. Quando o professor Kardec faz aquela primeira e revolucionária indagação que é Deus, o que ele está nos dizendo, já no pronome relativo que usa, que ele não usa o quem, ele usa o quê, é que Deus não é alguém. E este Deus, portanto, não pode se revelar para nós com os verbos humanos. Não é um Deus que há de se revelar como o Deus que castiga, que pune, que quer, que permite, que decide. Nós usamos coloquialmente essas expressões. Eu vou sim, se Deus quiser. Bom, Deus sempre vai querer, se nós fizermos a nossa parte. Se nós nos afinizarmos à lei. Se nós estivermos de acordo com os próprios balizamentos desta lei universal de amor e de harmonia. A compreensão deste Deus profundo de amor, que se revela dentro de nós e dispensa intermediários, dispensa sacerdotes, dispensa pastores, dispensa médiuns, dispensa dirigentes espíritas, dispensa rabinos, dispensa califas, não, como chama, dos maometanos, dos islamitas, me fugiu o nome, tornei lembrava, chega uma idade que parece que o HD começa a girar lento, não é? Às vezes fogem algumas palavras. Este sentimento de Deus, nós conseguimos buscar no profundo da nossa alma. Nós não precisamos mais de intermediários. É esta certeza de que nós somos copartícipes da criação. E que, portanto, Deus se revela na nossa maneira de ser, de agir e, sobretudo, de sentir. Portanto, é um Deus que não se revela nas atitudes humanas. Não é possível que, numa concepção espírita de Deus, nós ainda imaginemos que Deus castigue. Ou que Deus puna. Isto nós construímos no curso da história quando fazíamos aquelas transações, as barganhas e as promessas. Isto vem de um horizonte agrícola antigo, ao tempo em que nós condicionávamos a sobrevivência, isto é, o ciclo fértil das colheitas, à intervenção divina. Portanto, nós já não temos mais na concepção espírita
Um Deus que intervém arbitrariamente na nossa vida. A nossa relação com Deus é a relação de amor e de harmonia. Amor. Esta é uma palavra que volta e meia, não há estudo que a gente faça que não tenha que dar um mínimo esclarecimento do que é amor. Por quê? Porque a palavra foi banalizada de tal maneira que perdeu para muita gente o mínimo sentido. A gente costuma brincar, amor para muita gente é simplesmente a letra de sertanejo universitário, de pagode, não é? Não é isso, gente. Amor é exatamente o cimento que nos une num projeto único, que é o projeto de harmonia universal. O que nos faz parte de um todo, balizado pela lei divina natural, pela expressão maior do amor de Deus, é exatamente este sentimento, esta energia. É por isso que a natureza não é simplesmente um insumo a participar do processo de produção industrial. É por isso que ela tem um caráter, como que, entre aspas, sagrada, porque ela é parte de nós. E nós somos parte dela. O mundo é parte dela, o todo é parte dela, o meio social é parte dela, o cosmos é parte dela. E o que nos une e nos faz parte, que nos faz que sejamos todos parte de um todo, é exatamente esta energia profunda de ligação e de enorme harmonia chamada amor. É este o sentimento que nós devemos cultivar como sendo amor e que é a base da lei divina natural, da manifestação da lei divina ou lei natural entre nós. São, portanto, leis universais e imutáveis. E viver de acordo com essa convicção leva a alguns pressupostos. São pressupostos da existência humana a partir desta concepção espírita de Deus, que não é um Deus humanizado, antropomórfico. A primeira delas é conhecer esta lei. E para conhecer esta lei, onde ela está escrita? Nos explica o professor Kardec no Livro dos Espíritos. A lei divina natural, ela é tão intrínseca a nós próprios, que ela está escrita na consciência. E, portanto, como a gente brinca, se fomos criados trazendo um manual de instruções aqui dentro, é preciso que a gente entre em nós para buscar este manual de instruções, para conhecer a lei. E é por isso que já lá atrás, desde o oráculo de Delfos, se falava do conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é conhecer a lei de Deus. Porque a lei de Deus está em ti mesmo, está em mim, está em nós, está em todos nós. Portanto, o primeiro pressuposto da existência humana é de nós nos conhecermos a nós mesmos, e só isto valeria um seminário inteiro, né? Como fazer isso, então não há tempo para a gente prosseguir, como é que se dá este conhecimento de si mesmo, mas no fundo todos nós intuitivamente sabemos disso, e conhecer a lei divina é o estudo. Conhecer a lei divina é estudar. Não apenas o estudo formal das escolas e universidades, mas também não apenas o estudo da doutrina espírita, nas casas espíritas, mas também. Mas o estudo do mundo, o estudo do outro, o estudo semelhante. Um caiçara na beira da praia, que lá nasceu e talvez nem tenha se alfabetizado, pode ser um sábio em matéria de lei divina natural, observando a natureza, observando o ser humano, observando o semelhante. Com a isenção do homem simples, talvez ele consiga estudar e conhecer a lei natural, mais do que muitos grandes titulados livres docentes da Universidade Federal. Portanto, é uma questão de abrir-se como alma imortal a um conhecimento que é universal e que está acessível a todos. Não seria possível nós imaginarmos que o conhecimento da lei de Deus só estivesse acessível àqueles que intelectualmente tivessem acesso às letras. Este é um conhecimento universal para todos e acessível para todos. Então é preciso que cada um busque o seu caminho de conhecer a lei. Uma das primeiras providências é se despojar dos interesses, dos apelos e das seduções pequenas que o mundo material oferece pelas propagandas e pelos apelos capitalistas. Esta é uma das primeiras providências. Mas há muitas outras, isso também daria um outro seminário. Um segundo pressuposto é a aquisição de virtudes. É para isso que nós estamos aqui. Aquela concepção de Deus nos leva, nos enseja a que nos tornemos a cada momento melhores. Que a cada momento, a cada experiência vivida, nós adquiramos uma nova virtude, um pouco mais de benevolência ou de bondade, para nos tornarmos bons. Esse é o nosso objetivo, esta é a nossa meta. E é preciso, e aí vem muito dessa questão da ética, que nós consigamos valorizar cada pequeno momento da nossa existência para a aquisição de uma pequena nova conquista. É preciso que a cada minuto vivido nós nos tornemos um pouco melhores, que nós consigamos um pedacinho mais da virtude. Como vocês diriam aqui em Minas? Um bocadinho mais. Né? Não, isso é lá em Minas, né? Aqui no Rio não é diferente. Né?
É preciso que a gente consiga entender que a evolução se faz assim, gente. É no pequeno degrau, é no pequeno passo, é no pequeno gesto, é no pequeno sentimento, não nas grandes atitudes grandiosas. Essas fazem parte de um mundo, de um conjunto, de um coletivo. A nossa vida, a vida rica, a vida que nos faz melhores, é pequena. É a vida que nos faz, num domingo de manhã, como dizia a Mirna, com um tempo esquisito, vir a uma casa espírita, tentar nos entender um pouco mais e entender a lei divina um pouco mais. Isto vai nos fazendo um pouco melhores e nos trazendo pequenos acúmulos de virtudes. Na medida em que a gente passa a observar a reação humana e conseguimos, por exemplo, não retrucar num xingamento no trânsito, isto nos faz um pouquinho melhores. No dia que a gente consegue não fazer um gesto obsceno para o rapaz que fez aquela barbaridade no trânsito, já crescemos um pouco. No dia que além de não fazer o gesto obsceno, a gente ainda consegue não vibrar raiva para ele, já foi uma outra conquista. No dia que a gente conseguir não fazer o gesto obsceno, não vibrar raiva e ainda vibrar amor, aí a gente já está numa condição de espírito de regeneração, de planeta de regeneração. Então, veja, é um processo. O que é processo? Para quem é do direito, isso é muito claro. Processo é sucessão de atos, um atrás do outro, encadeadamente. As coisas são ligadas umas às outras. Então é preciso que a gente tenha esta visão de processo. Que a gente não queira esperar santidade ou perfeição ao final de uma encarnação ou a cada vivência. É apenas um pequeno trecho de um grande todo. Esta é uma concepção fundamental que nós tiramos de onde? Deste Deus que a gente traz aqui dentro, não antropomórfico. E o terceiro pressuposto é o compromisso com o próximo, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém faz esse processo de aquisição de virtudes isolado no mundo, sozinho, como se fosse um Robinson Crusoe numa ilha isolada no meio do Pacífico. É o compromisso com o próximo e com a criação. E aí vem a questão da caridade, fora da qual não há salvação, dezenas de aspas nessa palavra salvação, como a gente sabe. Quando Kardec falava disso, esta caridade, ela tem um sentido muito amplo, que não é simplesmente a beneficência, como nós bem sabemos. E tampouco é uma relação única de um para com o outro. A minha amorosidade com o mundo, a minha indignação com as injustiças sociais, são manifestações de caridade. E eu tenho este compromisso. Por quê? Porque eu sou co-criador. Eu sou parte deste mundo, eu faço parte das periferias excluídas das grandes cidades, por exemplo. Eu faço parte da África subsaariana, um continente explorado pelo capital internacional à exaustão. Nós todos fazemos parte disso tudo. Este é o compromisso com o próximo, compromisso com o mundo, compromisso com a criação. É a caridade no sentido amplo que envolve a fraternidade e a busca da justiça. Este é o propósito da existência no todo, no coletivo, no social. E é neste agir com o todo, com o coletivo e com o social, que eu vou construindo o meu processo individual de evolução pessoal, como a gente vai ver em seguida. Portanto, meus amigos, este conteúdo moral que eu vou aqui acumulando nas minhas existências e que se revela num agir com o outro, é um agir profundamente baseado na transformação. Esta é a mensagem fundamental de crescimento de almas que a doutrina espírita nos traz. A transformação. Em primeiro, a minha mesmo. Começo comigo mesmo. É preciso que eu tenha muita clareza na necessidade de eu me transformar intimamente. Transformar intimamente é identificar aquelas características que eu trago das muitas encarnações, que estão ainda muito baseadas nos interesses pequenos do mundo, que estão ainda muito centralizadas na minha própria existência, no meu ego, e muito pouco comprometidas com o outro, ainda muito presas a sentimentos que dizem respeito exclusivamente ao meu prazer e não à construção do reino. Eu vou identificando estas situações e vou transformando aquilo em algo que seja destinado à virtude, à bondade e, sobretudo, à justiça. Meus amigos, esta transformação íntima é aquilo que muitos companheiros gostam de chamar de reforma íntima. E eu costumo dizer que desde que eu fiz uma reforma lá em casa e que eu vi o que é uma reforma, com aquele bando de azulejo caindo, quebrando, uma barulhada, a relação com os profissionais da construção civil, falei, isso eu não quero dentro dessa alma velha. Não chamo mais de reforma íntima.
Porque não tem destruição, minha gente. Não tem azulejo quebrando, estilhaçando, fazendo aquela barulhada, aquele barulho, aquela máquina, aquela maquita horrorosa no ouvido da gente. Quem mora em prédio sabe quando o morador de cima estava reformando o banheiro, o que é isso? Não é isto. Isto aqui, meus amigos, é uma transformação amena, profunda e afetuosa. É uma manifestação de amor próprio, pessoal. Portanto, é simplesmente transformar aquilo que não está bom em algo melhor, sem rompimento, sem destruição. Este é um ponto fundamental neste processo, que tem a ver com o autoconhecimento, com o autoamor, com a autoestima. Porém, meus amigos, será possível que nós poderíamos, num certo momento da existência, sair desta, por exemplo, desse nosso despretensioso estudo, e numa meditação de final de domingo, dizer assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou romper com a minha família, romper com o meu trabalho, eu vou virar um hippie, eu vou para uma praia no sul da Bahia, e lá eu vou ficar sozinho, tem alguém pensando em fazer isso, pelo que eu senti de um gesto ali, e eu pretendo ficar sozinho o resto da minha existência, fazendo a minha transformação íntima. Vai dar certo? Vai não. Por que não? Isto é, lei de sociedade. De novo, nós estamos no arcabouço filosófico do Espiritismo. Não é possível fazermos a nossa transformação íntima sozinho, sem o outro. Portanto, eu preciso auxiliar na transformação do outro. Atenção para o verbo. Não vou transformar o outro. Nunca. Eu vou auxiliar. A transformação é um projeto absolutamente pessoal, intransferível. É aquilo que no direito a gente chama de personalíssimo, indelegável. Não dá para terceirizar transformação pessoal. Portanto, cada um vai fazer a sua. O que é que nós vamos fazer em conjunto? Ajuda mútua, recíproca. Então, eu posso ajudar o outro na transformação dele? Não. Você deve. Não é poder, é dever. Evangelho segundo o Espiritismo, o professor Kardec coleciona um pequeno trecho de meia página chamado O Dever. E é lá que a gente vai tirar isto. O auxiliar na transformação do outro não é um poder, é um dever. A cada circunstância que a vida nos oferecer de auxiliar o outro, nós devemos fazê-lo. Isto é da lei. É da lei, desta lei que está aqui dentro da nossa consciência, que é este Deus que mora aqui dentro. Esta concepção espírita de Deus. Basta isso, minha gente. Então nós vamos... E aqui, importante dizer, nesse auxiliar de transformação do outro, vem toda a impressionante atividade de assistência ao próximo. No campo mediúnico, por exemplo, que para nós espíritas é tão caro, a necessidade e a importância de auxiliarmos ao próximo, seja encarnado ou seja desencarnado, pela atividade mediúnica cheia de amor, desinteressada. Mas vem também a caridade, ou ajuda, auxílio na questão material, porque somos espíritos encarnados e precisamos dotar as pessoas de condições mínimas, dignas de vida, porque é assim que Deus quer. Quando ele fala lá na lei de conservação, que ele não dá só a vida, ele dá o meio de se viver. Então, aqui no auxílio à transformação do outro, vem todo este gesto de ajuda, de solidariedade, de fraternidade. Solidariedade hoje é lei, é Constituição. É o objetivo fundamental da República, está na Constituição brasileira. E hoje há toda uma doutrina dos direitos sociais, a questão da assistência social, da saúde, da educação, da moradia, voltada para a questão da solidariedade como valor constitucional. Olha, já chegamos nesse ponto. Lembra aquela história de que a legislação humana vai se aproximando da legislação divina? Está acontecendo e a gente nem percebe, porque a gente está enfiado no processo, não é? Quando a gente sobe, Kardec lá, quando a gente vai para cima do morro, a gente tem a visão mais ampla. Então, vamos ampliar a nossa visão para perceber que o processo de progresso está acontecendo, a olhos vistos. Então, meus amigos, aqui no auxílio à transformação do outro, tem toda esta nossa ajuda, a nossa atuação, o nosso agir no sentido do próximo. Basta isso? Dá para fechar aqui e dizer isto aqui é o nosso compromisso de transformação baseado naquela moral que nasce da concepção espírita de Deus? Ou falta alguma coisa? Meus amigos, se bastasse isso, a gente não precisaria reencarnar. Porque para fazer isso, a gente faria no plano espiritual. Os espíritos mentores que trazem as narrativas do plano espiritual, o repórter André Luiz, como a Heloísa gosta de dizer, o que eles nos dizem? Que lá tem tudo que tem aqui. Lá tem centro espírita, tem escola, tem reunião de desobsessão, tem trabalho, tem maldades, tem crimes, tem estudo, tem gente boa, tem gente ruim, tem tudo que tem aqui, tem comida, parece que é ruim. É um sério problema quando eu penso de desencarnar.
Parece que tomo lá uma sopa de pétalas, essas coisas assim. Eu vou puxar lá um movimento Queremos Pizza. Mas tem tudo que tem lá, tudo que tem aqui tem lá. Então, se fosse só isso, não precisaríamos reencarnar. Por que a gente vem ao mundo? Para transformar o mundo. Porque isto faz parte da criação. Este é o palco. É aqui que as coisas se processam. Portanto, a terceira é contribuir para a transformação do mundo. De novo, cuidado com o verbo. A gente não vai transformar o mundo. Em transformar o mundo, nós vamos voltar aos anos 60, aqueles jovens que achavam que tinham que pegar a arma e fazer a revolução. Isso acabou, isso é um delírio. Nós vamos contribuir para a transformação do mundo, cada um a seu modo, a seu ritmo e a sua maneira. Do modo que compreender como é possível transformar o mundo. Mas é preciso que nós enxerguemos além do pobre, mas a pobreza. Além do necessitado, mas a necessidade. É preciso que nós consigamos entender que as instituições do mundo são criação de espíritos imortais. Nossa. E que elas fazem parte de um plano maior, criação de Deus. E que, portanto, nós temos o dever de transformá-las para fazer com que aqui possam encarnar espíritos de uma condição cada vez melhor. Por quê? Porque enquanto as instituições do mundo criarem relações sociais desiguais, assimétricas e injustas, aqui vão encarnar espíritos que, nos seus processos pessoais de crescimento, ainda precisam de experiências reencarnatórias injustas, dolorosas e criminosas. E só no momento que nós conseguirmos, com a nossa ação, transformar essas instituições de modo que elas proporcionem relações sociais justas e igualitárias, esses espíritos não poderão mais reencarnar aqui. E terão que reencarnar em planetas onde as estruturas sociais ainda são injustas e onde eles poderão passar pelas experiências dolorosas que necessitam no processo individual de crescimento de cada um. E quando isso acontecer, teremos feito a transição. Sem nenhuma necessidade de que o planeta tombe de ponta cabeça, que haja uma enorme catástrofe, inundações, destruições, etc. É moral a transformação e passa pela transformação social e pela justiça social das instituições. Não há outro caminho. É a única maneira de fazer transição. E vamos tirar o resto dessa herança escatológica que vem de séculos, de achar que nós precisamos de planeta chupão e de naves que batem na Terra, essas coisas místicas e esotéricas, que a gente há séculos se alimenta isso. Vamos blindar os nossos ambientes espíritas destes apelos e vamos colocar no lugar a razão. Porque é esta matéria-prima do projeto educativo de Allan Kardec. Razão e sentimento. E vamos pensar nisto, na necessidade de que o mundo se transforme num lugar onde as pessoas sejam realmente iguais. E não necessitem mais, por exemplo, desencarnar na boca de uma pistola. Enquanto nós precisarmos desse tipo de encarnação, haverá espíritos aqui encarnando dispostos a disparar um tiro para roubar um celular. Por que eles ainda renascem aqui? Porque as estruturas sociais permitem que um espírito renasça numa condição tal que aos 20 anos o que ele faz é disparar uma pistola para matar o semelhante, para roubar um celular. Então vamos entender o global, meus amigos, vamos sair do pequeno e conseguir entender de uma forma sensata e crítica o mundo que nós vivemos neste panorama da transformação. Por isso, meus caros, a proposta do Espiritismo é uma proposta de profunda transformação. Nada mais contraditório, portanto, do que um espírita conservador. O conservador é o que quer conservar. Quer conservar o mundo como está, porque está bom assim. Está bom assim? Nós estamos bem com o mundo como ele está? Então, como é possível que o espírita seja conservador? O espírita é um progressista por excelência, ou não entendeu nada, perdoe-me a arrogância, de doutrina espírita. O progressista é o homem que quer exatamente a evolução do todo e não despreza uma parte da criação. Não trabalha apenas no seu pequeno espaço, porque o seu espaço é a criação, é o princípio da harmonia universal. É esta lei divina universal que atua em todo o cosmos. Este é o espaço de atuação de um espírito imortal. Não é o espaço pequeno da sua pequena relação com o seu pequeno semelhante. Portanto, é este espírita progressista que nós temos que atuar amorosamente, afetuosamente, mas num sentido muito amplo de entender que é o mundo que precisa progredir, e eu vou junto. Não apenas eu.
Não é apenas o meu progresso individual que vai levar ao progresso do mundo, porque as instituições têm vida própria. As instituições são crias da história, são crias da sociologia, são crias da economia, que nós fazemos no coletivo e não no individual. Todo mundo se indigna individualmente. Por que o todo é ruim, então? Por que todo mundo se indigna com a corrupção e a corrupção continua, se quem corrompe está sendo eleito por esses que se indignam? Qual é a lógica de se entender isto? É a ação do coletivo, a ação no todo, que está faltando. Não basta a ação individual. Portanto, este terceiro item, ele é absolutamente fundamental e ele compõe-se com os outros dois numa unidade. A unidade da ação do espírita, consigo, com o próximo e com o mundo. Meus amigos, esta é a ética espírita e a ação do homem no mundo. Esta é a maneira de transformação. E aí, meus amigos, é preciso lembrar, antes disso até, que nós fomos buscar na história, duas fontes básicas de inspiração para este comportamento ético. Nós falamos há pouco aqui, não é? O primeiro foi a religião, as religiões de uma maneira geral. E o segundo, a razão. E aí nós temos que lembrar com o caro amigo Irie, que acho que não está aí, não estou vendo o Irie, como ele dizia ontem, não está mais ali, saiu dali. O Irie nos dizia ontem do fracasso das religiões. As religiões, meus amigos, as religiões dogmáticas têm fracassado na construção do mundo ético. Nunca, na história da humanidade, um povo não teve religião. Todos tiveram. E se nós folhearmos despretensiosamente um livro de história da humanidade, o que é que nós vamos encontrar? Destruição, crimes, genocídios, estupros, pilhérias ou pilhagens, saques, invasões, forcas, fogueiras. Vamos continuar folheando mais? A história da humanidade tem se marcado, a despeito do progresso que acontece pela força das coisas, expressão de Allan Kardec, e também pelo esforço humano de espíritos luminares que vão puxando a torrente para frente, a despeito disso, a marca da história tem sido o desprezo e o desrespeito pelo ser humano. E as religiões não conseguiram mudar estes padrões éticos, porque elas sempre estiveram envolvidas pelos interesses políticos e econômicos do mundo. E criaram padrões de pensamento, de moral, ética e religiosa, baseados naquele Deus distante, naquele Deus totalitário, naquele Deus que não tem amor pela sua criatura. Portanto, a proposta espírita é a proposta da razão. A fonte da ética espírita não é a religião. A fonte da ética espírita é a razão. A razão nos leva à moral de Jesus, não a religião. Não é uma prática religiosa, não é uma prática ritualística, não é uma organização institucional intermediária, como se fosse um atravessador entre Criador e criatura. O caminho de se chegar à moral de Jesus pelo Espiritismo é a razão e o sentimento. Isto rompe com milênios de história. Isto é revolucionário no pensamento do professor Allan Kardec. A razão é a base da proposta ética espírita, fundada numa concepção filosófica pós-iluminista. Não é por acaso. É um momento histórico em que o iluminismo, século XVII e século XVIII, questiona bravamente aqueles princípios da velha fé dogmática, questiona bravamente os valores das religiões tradicionais, inclusive das religiões reformadas protestantes, que estavam ainda no começo da sua história, da sua trajetória. E esse iluminismo traz uma nova maneira de pensar materialista. Questiona o que havia, mas não coloca no lugar uma ética que considere o espírito. É uma ética que considera exclusivamente o fim do dogmatismo cego, do dogmatismo egoísta. Portanto, não é por acaso que esse movimento iluminista é um movimento plural, há iluministas muito conservadores, como Locke, um pouco menos como Kant, e grandes iluministas progressistas, o maior deles, e acho que para nós espíritas fundamental, Rousseau. Esse grande movimento iluminista que se situou na França, na Alemanha e um pouco na Inglaterra, este movimento, diz Herculano Pires, que Portugal perdeu a única chance de ter um filósofo quando expulsou Spinoza para a Holanda, né?
Então, este movimento iluminista, que se situa basicamente na Europa Ocidental, nos séculos XVII, nos séculos XVIII, ele termina na virada do século XIX. O século XIX é um século de acomodação, de crescimento de visões materialistas de mundo. E é aí, em 1804, no nascedouro do século XIX, que reencarna Allan Kardec. E é no meio deste século, em 1857, e no epicentro dos pensamentos políticos, históricos, econômicos, políticos do mundo, a França do século das Luzes, que Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos e traz essa nova proposta, baseada na razão iluminista. Mas só na razão? Será que basta a razão? Porque se ficarmos apenas na razão, o mundo materialista, este mundo que nós vivemos hoje aí, o mundo das grandes corporações, das grandes empresas, do Deus mercado, basta. É o mundo racional, não é isso? O empresário que resolve cortar todos os custos, fazer um produto da péssima qualidade para ganhar mais, faturar bastante, explorar a mão de obra, ele está sendo racional. Na razão dele. A serviço do interesse dele. Portanto, razão não serve. A razão é o mundo egoísta, materialista, capitalista das publicidades que nós vivemos hoje, o mundo das celebridades e o mundo das exclusões, dos preconceitos e das discriminações. Este é o mundo deste século XXI, pós-moderno, como falam. Portanto, não basta a razão. É preciso que se coloque aí este componente que o espírito acumulou no curso dos anos, que a própria existência do espírito atesta, que é o sentimento, a emoção, o amor por fazer parte deste todo, e entender-se como parte do todo, e não como alguém que individualmente luta pela sua sobrevivência, porque esta é a base da ética materialista, o individualismo, cada um por si. E isto contamina a tudo, inclusive aos direitos fundamentais do cidadão, que diz lá que é cada um por si. Isto rompe com um sentimento de pertencimento que o espírito imortal nos traz. Então, meus amigos, somente a razão leva a essa ética utilitária, ou utilitarista, seria melhor, materialista e egoísta do mundo. Ah, mas então o sentimento resolve? Só o sentimento leva ao hedonismo, ao prazer pelo prazer. Então também só o sentimento é a ética hedonista, do prazer por si só, que muitos tentam romper com a primeira e caem na segunda e também se perdem por falta do quê? Do sentido. Onde está o sentido? Na união dos dois. E esta é a proposta ética espírita, a de conciliar a razão com o sentimento. Esta é a ética que diz respeito àquela concepção espírita de Deus que nasce da questão 1. Portanto, o código ético da doutrina espírita, que faz essa conciliação, são as leis morais. É uma ligação ética da sociedade humana com a lei natural, com a lei divina, que é a manifestação de Deus em nós. Então, meus amigos, o que nós temos na terceira parte do Livro dos Espíritos é exatamente o código ético que nos faz, espíritos imortais que somos, assumirmos o nosso compromisso na transformação do mundo, na mesma proporção em que assumimos o nosso compromisso no auxílio à transformação do outro e, sobretudo, assumimos o nosso dever de transformação pessoal. É por este código ético que une sociedade e lei de Deus pelas leis morais. É um código ético social da doutrina espírita e traz um verdadeiro projeto social. O estudo pormenorizado das leis morais, que aliás é um projeto da instituição que eu participo, vou fazer uma propaganda aqui, que é a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, a AGE São Paulo, que reúne profissionais do direito espíritas. O projeto que a gente está fazendo num grupo de estudos na capital, na cidade de São Paulo, é exatamente de estudar as leis morais a partir dos princípios espíritas. Ou seria o contrário, os princípios espíritas a partir das leis morais, do direito, e do direito, da política, das leis da sociedade. Então, meus caros amigos, este projeto social do Espiritismo nasce das leis morais a partir de uma sequência absolutamente lógica, em que Kardec inicia falando da lei divina e lei natural, mas logo já fala da lei de adoração, e vai terminar no clímax, na lei de justiça, amor e caridade, trazendo em meio a todas estas leis maneiras de balizamento para que nós saibamos agir, desde que o façamos espontaneamente e com autenticidade, que assim sirva para o nosso crescimento, como a gente vai ver adiante. Então, são balizas de atuação do homem em face do semelhante, da natureza, da sociedade e do mundo. São as leis morais previstas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nascem na lei divina ou lei natural, para logo em seguida nos dizer
que esta lei divina ou lei natural, ela se liga ao homem pela adoração, que não é uma adoração de iconoclasta, não é uma adoração vertical em que eu coloco esse Deus lá em cima e eu cá embaixo pequeno. A adoração, a lei de adoração nos ensina que nós somos parte da lei. E bota esse Deus aqui dentro. Mas diz mais, que por nós fazermos parte desse todo, nós trabalhamos nele. Não à custa de dinheiro, de salário, de equivalência. Essa história de que trabalho é equivalência, isso é uma descoberta recente, uma criação recente do homem. Tem 500 ou 600 anos. Essa história de trocar trabalho com dinheiro, isso é coisa que se criou a partir desta ordem econômica que sucedeu o feudalismo. Antigamente não era assim, não. E é por isso que nós temos dificuldade, a Astrid falava ontem disso aqui, de compreender a parábola do trabalhador de última hora. Mas como? Que ficamos indignados. Quer dizer que o caboclo trabalhou 1 hora, ganha a mesma coisa do que trabalhou 8? O que é isso? É cabeça de assalariado, de que acha que as coisas têm que ser equivalentes. Trabalhamos porque fazemos parte do todo. Qual retribuição? Nenhuma. Nós fazemos parte do todo. Como se vem a uma casa como esta, vem trabalhar aqui, ninguém espera a retribuição. Se espera, esqueça. Se está achando que vem para a Casa Espírita trabalhar aqui com a dona Isabel para poder ser recebido por Allan Kardec, tapete vermelho, quando desencarnar, esqueça. Não vem, não vai dar certo. Quem vem a uma casa como esta, vem trabalhar sem esperar a retribuição. É assim na humanidade, é assim na lei. Essa história de trabalhar por dinheiro faz parte das deturpações do processo histórico, que nós vamos ter que superar isso. Nós vamos ter que aprender a nos organizarmos numa ordem social que não precise mais remunerar o esforço do outro com dinheiro. Vamos chegar lá. Mas diz mais, diz que além dessa participação, é preciso garantir que nós estejamos nesse mundo que vamos atuar. E fala da lei de reprodução e da necessidade do afeto nisso. Mas diz mais, diz que não basta nascer, é preciso manter a vida, que Deus não dá a vida se não der os meios de se viver, e vem falar disso na lei de conservação. Mas fala também que, apesar de todos os esforços de aqui nos mantermos, a destruição acontecerá, porque faz parte da transformação. Lembra que não é a reforma que derruba o azulejo? É isto. A lei de destruição, ela é amorosa e afetuosa, é a transformação que Kardec vem nos trazer na lei de destruição. E onde é tudo isso? Na sociedade. Este é o palco, este é o plano de atuação, e ali Kardec vai nos dizer da necessidade da solidariedade, da fraternidade nas relações sociais. Tudo para que nós cresçamos. E aí ele vai dizer como que vai se dar este progresso, aprendendo para daí fazermos opções entre o certo e o errado, isto é, fazendo com que o progresso intelectual engendre o progresso moral. Mas tudo, meus amigos, numa situação de absoluta simetria e igualdade, porque quanto nos acharmos uns superiores aos outros, por que critério seja, hoje é pelo dinheiro. No mundo, essas pessoas se classificam em classes pelo dinheiro, pelas posses, pela ostentação, pelo que apresenta como celebridades. Tornam-se celebridades não é quem tenha grandes coisas a dizer, mas quem tem um corpo bonito, ou quem tem um bom empresário para te colocar nos meios de comunicação. Enquanto nos classificarmos deste modo, não há como cumprirmos este código ético-moral. Portanto, a necessidade de atuar no mundo criticamente e olhar deste jeito não dá, e assumir uma postura progressista é fundamental para chegarmos na situação de igualdade. Esta é a base da fraternidade e da solidariedade. Meus amigos, tudo isso num ambiente de liberdade. Por isso essa concepção de um Deus que não oprime, que não é um Deus autoritário, é um Deus que sempre nos estimula pelo amor. Isto Kardec vai nos falar da liberdade e na relação entre nós, a necessidade da liberdade. Para chegarmos no clímax, no máximo, no auge da justiça, amor e caridade, que é o absoluto amor de uns pelos outros, pelo todo, pela natureza, pela sociedade. Aristóteles falava que a única virtude que se basta é a justiça. A justiça contempla todas as outras. Não há justiça sem tolerância, não há justiça sem fraternidade, não há justiça sem misericórdia, não há justiça sem amor. Parece que Kardec se inspirou também aí em Aristóteles. Já havia se inspirado quando definiu a justiça como direito de cada um. Também aqui. A justiça é a virtude maior, porque ela contempla todas as manifestações de amor. E Kardec vai exatamente concluir com a justiça, amor e caridade, para depois, em seguida, num capítulo complementar, falar sobre a perfeição moral. Meus amigos, este é o agir ético. É isso que nós precisamos buscar, este é o componente ético que a doutrina espírita nos traz. Mas, meus amigos, com algo fundamental. Este agir ético não é um plano lá para adiante, não é alguma coisa para fazer depois de aposentado, não é alguma coisa para a gente fazer no dia que... É para já.
É para o momento. O que é que nós podemos, a partir do final desta conversa, sairmos daqui com o quê? Um estalar de, pelo menos, tentar fazer algo diferente? A partir daqui, do momento em que eu me levantar desta poltrona e tiver um semelhante ao meu lado. Lembra a necessidade do agir ético? E depois, na porta, e na rua, e à tarde, e amanhã, no trabalho, e no ônibus, e no carro, e no sindicato, e na rua, no escritório, na fábrica, na escola, onde for. É este agir ético que vai fazer com que a cada momento da nossa existência, da nossa vida, seja acordados ou dormindo, porque a alma também reage nas suas horas de sono, desdobramento da alma, do corpo físico, nós estejamos construindo esse agir ético. Porque só se constrói um agir ético com caminhos éticos. Aquela história de que os fins justificam os meios, esqueçam. Aquilo surgiu na Contra-Reforma. O Iria lembrou ontem da Contra-Reforma, que era aquela história de vamos torturar, vamos queimar, vamos forjar provas, mas nós estamos defendendo a fé cristã. Então, eram esses meios que justificavam um fim elevado. Conversa. Os caminhos éticos é que fazem a ética. Isto é fundamental nós entendermos que só chegaremos a uma sociedade profundamente ética e cristã se agirmos no dia a dia de forma ética e de forma cristã. E esse agir ético vai contaminando todo mundo, meus amigos. O agir ético reflete sobre os outros, como também o antiético. Então, hoje, essa sensação de que está tudo ruim é porque um agir antiético de alguns vai contaminando isto como uma epidemia. Da mesma maneira, o antídoto é o agir ético, ele tem um poder de transformação impressionante. Lembra do Senhor Generosidade no Rio? Era assim que ele chamava? Gentileza. Obrigado. É a mesma coisa. O Senhor Gentileza no Rio era aquela coisa da contaminação pelo bem. Meus amigos, o agir conforme a lei natural é um agir ético, em todos os momentos da existência. Para o espírita não tem aquela história de agir diferente aqui, na casa espírita, e agir diferente amanhã, segunda-feira, no trabalho. Tem aquele comerciante desonesto, safado, que erra no troco propositadamente, erra na quantidade do produto, erra na qualidade do produto, mas aí no final de semana ele vem para o centro espírita, toma um passe, assiste uma palestra, faz uma oração. Isso não existe. Para a doutrina espírita, o agir ético é todo o tempo. Mas, ao mesmo tempo, é um agir ético autêntico, sincero, senão não vale. Senão é hipocrisia. Não é aquele agir ético do jeito que entra a casa espírita e passa a falar baixinho, falar manso. E muitas vezes os espíritas querem criar um agir ético falso. E aí começa aquela história, espírita não pode ir para festa, espírita não conta piada, espírita não fala palavrão, espírita não ri alto, só ri baixinho. Isto é o ascetismo, que é uma falácia e um problema sério que nós temos entre os espíritas. Sejamos autênticos. Ah, mas esse autêntico é ruim, então vamos trabalhar a raiz. Porque enquanto a gente camufla o problema, agindo falsamente como se fôssemos um anjo, o problema está aqui dentro, borbulhante, mostrando para nós a nossa hipocrisia. Vamos combater o ascetismo. Que história é essa de sejamos uma flor no meio do pântano? Se o mundo é um pântano, vamos lá secar esse pântano. E se nós somos uma flor, que todos sejam. E que pretensão de achar que há uma flor no meio do pântano. Quem de nós encara num pântano para virar flor? Se não estaríamos encarnados aqui, já estaríamos encarnados no mundo melhor. Então vamos identificar os pântanos. É ação no mundo, agir no mundo. E secar o pântano. E ajudar quem não é flor a que seja, para que nós um dia sejamos flores. Não mais no pântano, mas num belo jardim, porque é o jardim da obra divina. É o jardim de Deus. Meus amigos, isto é o fundamental para nós concluirmos, é nós lembrarmos que nós temos que agir exatamente como nós aprendemos com a doutrina espírita, num profundo movimento interno de convicção de que eu quero ser melhor e de que eu quero viver num mundo melhor. Eu não posso me ceder e me curvar a normas e regras que velhos mentores e dirigentes religiosos de tantas eras, e que muitas vezes aparecem no movimento espírita também, querendo nos ditar regras de comportamento falsas, hipócritas e artificiais. Meus caros, é um agir ético no mundo, porque o espiritismo é uma filosofia existencialista, é do ser, é do homem aqui, do homem no mundo, não é no plano espiritual. O plano espiritual a gente traz para cá. Nós queremos espíritos conosco, nós queremos os mentores nos auxiliando, nos inspirando, nos protegendo, nos
permitindo que nós consigamos enfrentar os perigos, as provações, as obsessões, de uma maneira equilibrada. Mas que nós agimos aqui no mundo, porque somos espíritos encarnados. Não é uma filosofia normativa, isso quer dizer normas e ditar regras. É existencialismo, é o homem no mundo. É o homem nas suas relações humanas. É assim que nós, espíritas, vamos crescer. É fazendo com que as nossas relações na família, no trabalho, na casa espírita, no escritório, na fábrica, na rua, no trânsito, sejam cristãs, sejam efetivamente amorosas, sejam respeitosas, se ainda não puderem ser amorosas. No mundo, o plano espiritual conosco, e não nós no plano espiritual. Quando que nós vamos para o plano espiritual? Quando desencarnar. Ou à noite, durante o desdobramento da alma. Mas enquanto estivermos no mundo, é no mundo que a gente tem que fazer essa transformação e colocar o pensamento espírita e a ética cristã e a ética espírita nas nossas relações de mundo. Eu quero agradecer muito a oportunidade do trabalho, a presença, a atenção de todos e deixar uma frase final, evidentemente, do nosso querido mestre, do nosso pedagogo maior, o nosso grande educador, o professor Allan Kardec. Diz ele, comentários a 871 do Livro dos Espíritos, que o homem não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser de razão, que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Estamos maduros para escolher, que o façamos com razão e com amor. Muito obrigado.